Fala pessoal, estamos começando aqui então o Aftermarkets, começando a gravação da aula. Então, hoje, dia 11 de agosto de 2022, estamos aí começando. Eu vou pegar a dúvida do Rafael, né? Que o Rafael colocou uma dúvida lá no método Atos. Deixa eu pego aqui a dúvida dele. Só um pouquinho. Espera aí. Esse é o tal do mordisco ou não? Método Atos, vamos lá. Bom, a primeira coisa, tá, Rafael? Tu tem aqui uma... Eu vi essa dúvida, eu não estava no computador, tá bom? Eu sei que talvez você quisesse que essa dúvida fosse respondida na aula agora, aí tudo bem. Mas se vocês Não, quiserem que tranquilo. a Eu já tinha dúvida... passado o sinal, já tinha passado, daí só por curiosidade mesmo. eu nunca vou responder senão antes de passar também, já aproveitando, né? Nunca vou dar call. Mas se vocês quiserem que a dúvida seja respondida antes da aula, aí coloca a orientação, além da orientação que tu colocou aqui muito bem, né, descrito, colocar outras informações gráficas, que daí pelo celular às vezes não consigo ver, tá bom? Só, não é o caso do Rafael, mas se alguém quiser, gostaria de ver essa dúvida e tal, se você tiver mais fotos, mais prints, eu posso tirar essa dúvida com mais facilidade, tá bom? Bom, tá escrito ali, bom dia, professor Diego, Libra M1 hoje. Então, M1 hoje, Libra, estamos nela, 11h59, horário internacional. 11h59. Então, vamos aqui para 11h59. 8, 9, 10, 11. 11h59, horário internacional. Então, linha horizontal superior é a máxima do mês anterior. Então, máxima do mês anterior seria essa máxima aqui dessa linha. Vou transferir aqui para tempos gráficos maiores, ó. Então, máxima do mês anterior é essa linha aqui, tá bom? Essa linha aqui, máxima do mês anterior. Libra, hoje nós estamos nessa localização. Rafael quer saber se pode ser uma posição de mordisco. Está em simetria. Ele está falando que está em simetria. Olha só, ele está falando, pessoal, que está em simetria dessa retração com essa expansão em número de ondas, né? Então, aqui está em simetria. Beleza, essa informação está correta. Está em simetria. Se está em simetria, pode ser considerado um sinal de mordisco. Tá certo? Uma venda 12 e 2. Então, mordisco não pode ser considerado, Rafael. Mordisco não tem essa característica de pivô que tem aqui, tá bom? Até porque se você usar a máxima do mês anterior, essa máxima ela já está pavilada para cá, tá bom? Então, o mordisco não tem essa característica de pivô. O mordisco é um sinal que está indo e chega em algum ponto de expansão, confluência, ou uma retração macro, vamos supor que isso aqui fosse um ano, né? Aí chegasse aqui numa expansão e aqui tivesse alguma resistência, enfim. Mas não pode ser considerado como sinal de mordisco, porque já teve essa característica aqui de pivô. Já são outros sinais aí que você começa a ter, tá bom? Mas o mordisco, ele é um sinal de uma mordiscadinha, que ele pensa assim, ó, a criança foi lá comer um bolo de chocolate que a avó fez quando você era criança. Você vai lá e dá uma mordiscadinha, um tecozinho, você vai lá e dá um tecozinho, tá bom? Um tecozinho lá, uma mordiscadinha naquele bolo. Não pode nem dar, é aquela mordiscadinha no bolo que não pode tirar muito da cobertura do bolo, senão vão descobrir e você depois vai apanhar, sabe? Então, não pode ficar mordiscando muito, não pode tirar muito pedaço, enfim. Continue estudando mordisco, em outros casos é algo mais raro de acontecer, e aí você vai Foi o que ele fez aprender. ali na máxima do mês anterior, só que daí eu não tinha visto que pavilou, né? Aí filosofei, Isso. então. Não pode ter tido esse movimento aqui, com esse fechamento, entendeu? Isso aqui não seria um mordisco, né? Isso aqui seria pegar metade do bolo, né? Entendi. Seria Não, pegar um beleza. pedaço e a tua avó não descobrir que tu pegou um pedaço, metade do bolo, né? Só se for cega, né?
São as vantagens de ter vira. Aí a criança vira o bolo, né? Deixa o pedaço que pegou para trás. Só a dia Não, soma. beleza. Só a dia soma. Bom, o que nós Obrigado. temos aqui nessa possibilidade? Nós vamos chegar lá, tá? Vamos começar por aqui, aí a gente vai passar por esse momento ali que você chegou, tá bom? Bom, ontem nós estávamos aqui no Aftermarkets, né? Tem lá na gravação, nós terminamos nessa possibilidade. Até o Diego perguntou se o Pro ao vivo, né, com a análise que seria Pro ao vivo e tal, e eu falei, ao vivo é compra tal, né, mas a gente estava por aqui, né, analisando, tentando correr contra o tempo por causa do horário do aftermarket, e aí eu falei, ao vivo, eu dei uma olhada rapidinho, ao vivo é compra, né, mas logo em seguida, no final ali, logo em seguida a gente chegou no ao vivo ali, e eu falei, olha, compra, mas cuidado, né, vocês estão procurando compra, mas cuidado com. Primeira coisa que deveria ter cuidado, lembram de ontem? O topo, esse topo gatilho seria de resistência. Então, isso foi uma primeira coisa que a gente teria que ter cuidado. Não poderia procurar compras abaixo dessa linha correta, então não houve compras. Lembram disso, pessoal? Sim. Uhum. Segundo ponto seria o fundo gatilho. Já isso aí já daria esse segundo ponto. Terceiro ponto é essa expansão A, B, isso aqui me dá o que? Uma cabeça de pivô. Então, também mais uma resistência. Outra resistência que teria seria a retração dessa resistência ali. Então, nós analisamos o quê? Provavelmente uma nova mínima, né? Com relação a essa mínima aqui. E aí começamos a analisar na possibilidade de um pivogênito. Aí eu ainda desenhei algo assim, mais ou menos. Compra aqui, né? Ou acima aqui. E aí venda aqui em cima. Lembram? Eu tenho esse vídeo. Sim, Vou sim. Uhum. postar para vocês. Ficou bem legal, sabe? Bem desse jeito aí. Só que assim, a gente nunca pode ser vidente de mercado. A gente sempre vai procurar o local e vai procurar o sinal, tá bom? Porque poderia. Ah, o Diego falou que aqui era compra, caiu, comprei, mas continuou caindo. Ah, o Diego falou que aqui era venda, subiu, vendi e continuou subindo. Aí ontem ainda enfatizei o seguinte: só tem um jeito dos preços subirem, vencerem resistência. Então tem que procurar sinal, tem que procurar sinal. E aí tem que procurar aspectos de relevância para formações de suportes, formações de resistências, destruições de suportes, destruições de resistências, né? Sinais de continuidade, sinais de reversão, beleza? Então aqui, quando o mercado abre, nós tínhamos esse fractal visual, tá bom? Ele pode ser um visual, ele pode ser um ABC só daqui, não tem importância, tá bom? Isso aqui ter alcançado essa completude. O importante, se você consegue ver um visual aqui, beleza, alcançou uma completude, te dá mais respaldo de que aqui é uma resistência e que os preços vão ir para baixo. Mas se você não conseguiu, você conseguiu, não estou conseguindo, eu estou usando a técnica da regra, né? Existe o princípio, existe a regra. E a regra me diz que é aqui a expansão, tudo bem, não se preocupe, tá bom? Porque o mais importante aqui é justamente o ABC mais LT e o ABC mais LT todos teremos para a formação desse pivô desse pivô riquinho, né, a favor do movimento do dia, contra o movimento do dia anterior, nesse caso. E aí eu faço a expansão dele, vou procurar ali um ponto de caminhada da falha. Pivô riquinho, ele é uma ferramenta muito importante para te dar um direcionamento sobre pontos de caminhada da falha, de continuidade, reversão, tá? Certa? Por que ele tem o nome de pivô riquinho? Porque o Ricardo, né, nosso querido Ricardo aí, que está sempre conosco e tal, atualmente ele está com algumas demandas pessoais e não está aqui na aula hoje, mas ele procurava alguns sinais de venda, alguns sinais de venda deslocado de contexto. Vamos supor que ele procurasse por algum motivo algum sinal de venda aqui, ó. Aí eu virei para ele e falava assim, ó, virei para ele e falei assim, ó, Ricardo, aqui nesse pivô riquinho aqui, ó, com essa cabeça de pivô, tu não procura mais sinal de venda. Você vai fazer o quê? Você vai expandir o pivô riquinho. E aonde der a completude de número de ondas e expansão, né, no caso 5 em 1 aqui, 5 na expansão 1, né? É aqui que tu vai procurar a nova caminhada da falha. Então a falha estava lá para trás, o pivô riquinho me dá uma nova caminhada da falha. E é nessa localização que você vai procurar uma novo ponto ali de decisão se a tendência continua ou não
Aí virou pivô Ricardo, porque na aula eu começava a dar. Pivô Ricardo, lembra aquele pivô que eu te ensinei, Ricardo? Aquele pivô que eu te ensinei, aquele pivô que eu te ensinei? Por exemplo, isso aqui é um pivô Ricardo, ó. E aí pivô Ricardo ficou meio estranho, né? A gente começou a chamar de pivô Riquinho. Foi isso. O Iago está perguntando, Diego, tu pode trazer sábado a estrutura desse pivô? Posso, na parte mais de 8h30 para frente, tá bom? Na parte de 8h30 para frente, a gente pode ver a estrutura desse pivô. Você não vai aprender ele de primeira, porque eu vou te ensinar alguns princípios, e nesses princípios você vai ter que daí fazer estudo, tá bom? É o dever de casa para criar. Ele aparece todo dia, né? Todo dia ele vai ter, tá bom, Diego? Porque ele é um indicativo de tendência e de completude de tendência. O nome Riquinho foi por causa disso, que eu simplesmente trouxe uma ferramenta para o Ricardo para que ele pudesse ter mais paciência na vontade de clicar, uma paciência para que os preços demonstrassem com mais clareza que eles estão parando. Então, o pivô Riquinho, ele te ajuda a graficamente responder uma pergunta. Então, anotem essa pergunta já. Eu sei que não é aula de sábado, vou aproveitar. Anotem essa pergunta aí. Deem o seu melhor para anotar com as palavras que eu estou falando, tá bom? Os preços. Pergunta 1. Os preços estão subindo ou pararam de subir? Primeira pergunta. É uma pergunta, tem que fazer essa pergunta toda vez que você for operar. Os preços estão subindo ou pararam de subir? Então, você está aqui, ó, nessa localização aqui. Se você perguntar os preços estão subindo ou pararam de subir, o que você vai responder? Os preços estão subindo, tá bom? Aí aconteceu isso aqui, ó, e alcançou essa expansão. Aí aqui você faz a mesma pergunta. Os preços estão subindo ou pararam de subir? Pararam de subir. Poxa, estava aqui, já começou, né? Pararam de subir. Aí eu vou perguntar, eles pararam de subir ou começaram a cair? Calma lá, eu estou numa expansão. Será que eu posso falar que eles começaram a cair? Ou eles já estão num ponto que eles, se eu responder que começaram a cair, eles pararam de cair? Tá vendo? Próxima pergunta. Os preços estão subindo ou pararam de subir? Os preços estão... Aí se eles pararam, se eles estão subindo, daí você continua perguntando essa pergunta ad eterno até a resposta ser pararam de subir. Deu a pergunta. Pararam de subir. Você vai fazer outra pergunta. Os preços pararam de subir ou começaram a cair? Se eles pararam de subir, tu vai fazer essa pergunta ad eterno até eles começarem a cair. Próxima pergunta. Os preços começaram a cair ou pararam de cair? E aí depois os preços pararam de cair ou começaram a subir. É um ciclo de perguntas que você vai fazer para você trazer à tona o momento mais importante do gráfico. E você vai procurar compras olhando para baixo e vendas olhando para cima, tá bom? Do teu gráfico ali. Norteador, máxima de dia, máxima de semana, enfim. Nenhuma parte da aula, não é o foco aqui, o foco é autópsia. Então, nós temos aqui um pivô Riquinho, tá bom? Ele tem todas as características, está a favor do MDD. Eu vou fazer essa expansão do pivô Riquinho. Diego, ele é operacional? Não. Por mais que tenha dado novo limitador de dia, então o dia, em todos os protocolos que a gente cria, que eu criei, mais de 170, né, que eu ajudei a criar em 16 anos, todos os protocolos tinha um fator do dia que era um fator de renovo do dia. Por exemplo, se você já estava posicionado, aí você não ia entrar no final do dia, caso tivesse uma nova alta do ATR, voltando ao ATR é a oscilação do dia. Então, caso já tivesse aqui uma nova alta, você não ia procurar compras por aqui no final do dia. Contudo, vamos supor que o dia terminou assim, e aí o dia veio, fez um renovo, fez um ciclo e deu uma compra aqui, ó. Por que que aqui no novo dia eu posso procurar compras e no dia anterior, na mesma localização, eu não procuraria compras ainda, dependendo da hora, né? Lembrando que pode ser uma minutagem positiva. Porque no começo do dia renova aquela média de oscilação diária, que é em torno da Libra, em torno de 120, 140 pips no dia. Então, tem um renovo do dia, tem novos suportes, novas resistências, beleza? Tudo se faz novo, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, tudo se renova.
E aí eu tenho essa possibilidade, tá bom? Lógico, dentro de todas as ferramentas que a gente usa. Então, quando houve aqui o renovo do dia, Diego, então quer dizer que eu posso procurar uma venda aqui nesse riquinho? Não, não pode. Por quê? Apesar de eu ter um renovo do dia, aqui fecha um, fecha dois, vamos supor que o cara entrasse aqui, ó. Nessa localização, é uma localização ruim, tanto para compra quanto para venda. Vamos lá. Localização ruim para venda. Estou vendendo olhando para baixo. Confere? Sim. Estou vendendo olhando para baixo. Indicativos Confere. que eu tenho, indicadores que eu tenho de que eu estou olhando para baixo. Máxima do dia anterior, tenho aqui essa expansão alcançada, né? Tenho a LT, estou olhando para baixo. Ah, Diego, mas a localização aqui não estou olhando para cima? Se eu olhar o macro, lembra, árvores, árvores, bosques, florestas, florestíssimas, aquele conceito de tendência, micro tendência, fractal, enfim, tudo bem, estou olhando para cima, mas eu estou pegando, tá errado. Então o Iago falou assim, ó, eu peguei essa venda aí no meio de caminho, 30 pips. Beleza, você deu sorte, foi extremamente arriscado, seu stop era certamente maior do que 30 pips, a gente pode ver isso, então já pegue aí o local exato da tua venda para a gente dar uma olhada, tá, Iago? E é isso aí, cara. Sempre você está trazendo alguma coisa aí para gente melhorar a tua percepção, tá bom? O homem da arena é isso mesmo. O homem da arena ele vai aprendendo e vai apanhando. É assim que se aprende arte marcial, é assim que se aprende trade também. Tá? Então, uma venda aqui, ó, nessa região, ela é ruim. Por mais que eu esteja esperando, e aí o Iago é iniciante, né? Se dedicando no início, né? Por mais que eu esteja esperando, aí 21h45, 10 de agosto, mas aí tu não vendeu aqui, né? Tu vendeu aqui atrás. A gente vai ver essa venda. Aí é o outro lugar, né? Tu tá falando merda. Aí... Porra, velho. Tô falando daqui, ó. Vender aqui, ó, tá bom? Não se perca. Vender aqui tá certo, mas vender aqui não. Tá bom? Mas vou ver já essa tua venda, tá bom? Então, por mais que eu esteja esperando uma nova mínima, eu não vou esperar essa nova mínima posicionada. Eu estava dando uma aula personal para o Adriel certa vez, né? E a gente pegou vários dias, se não me engano, foram 20 dias operando junto, em caralho, a quatro, foi muito massa. E era uma aula particular para ele. E teve uma vez que aconteceu algo assim, ó, tinha um negócio assim, assim, e aí, sei lá, formou alguma coisa aqui, e aí ele queria comprar aqui, ó. Eu não sei exatamente como é que era, não tem como eu lembrar disso, tá? Eu olho 7 ativos por dia, geralmente, e essa semana estou olhando um ativo só, mas e faz tempo isso, faz um ano e meio. Mas era uma compra, tipo, por aqui, ele falou, eu quero comprar aqui, porque eu falei assim, olha, é muito provável que os preços façam uma nova máxima aqui. Aí ele falou, nossa, meu, os preços vão fazer uma nova máxima ali, quero comprar. Nossa, minha mão, ele falou assim, a minha mão, às vezes, Diego, eu olho e vejo isso sozinho, eu vejo que vai cair, eu vejo que vai subir, e fica coçando a minha mão para eu entrar sem sinal, fica coçando a minha mão para entrar sem sinal. E eu vejo assim, ó, tu não entra, Diego, se tu vê, tu tá me falando, poxa, muito provável, vamos esperar os preços chegarem aqui para a gente vender aqui. Tu não entra comprado aqui, tu não entra comprado aqui, me perguntou várias vezes, eu falei, não entra comprado aqui. Aí ele me perguntou mais uma vez, eu peguei e fiz assim, ó, ele não tá na aula aí, mas seria interessante a gente lembrar o dia, eu desenhei várias linhas, peguei várias linhas e fiz assim, ó, pá, 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 pá. Aí eu peguei e escrevi assim, ó, you shall not pass. Aí eu falei, tira um print dessa porra aí, ó, aqui tem uma barreira, velho, meu amigo, quase intransponível essa porra aí. Tu vai comprar aqui perto dessa porra aqui, velho, que tu vai acordar amanhã, esses preços vão estar lá embaixo. Não é uma compra que eu quero fazer. Rapaz, não é que aconteceu exatamente? Exatamente. Essa aula tem gravada, porque eu falei para ele, ó, te cobrar X milhares de dólares, foram de reais. E aí, ó, eu tô com dó de você, você tá querendo pagar nenhuma aula particular, eu te cobrar caro, tu vai pagar. Aí até grava essas aulas aí para você, ele tem essa aula. E aí, bicho, foi bem interessante. Então, eu não vou vender aqui. Eu não vou vender aqui. Então, fala assim, eu não venderei aqui, não venderei em meio de caminho, não venderei em meio de caminho. Por isso, para eu saber se é meio de caminho, meu amigo, eu tenho que saber onde é que é a entrada original. A entrada original é aqui, daqui para cá é muitos pips.
Se eu tivesse no gabarito entrado no original 50 pips, meu amigo, cara, no gabarito se volta aqui, sai no 0 a 0, não acaba com a estatística do gabarito. E aí você entra aqui, toma 50 pips, a tua estatística vai para o saco. Daí você não consegue entender por que o teu gabarito dá muito pip e, e o teu ao vivo não está dando. Estão entendendo? Não entra. Treina paciência, faz hora extra para procurar uma compra. Outra coisa, não vai comprar por aqui. Por que não vai? Primeiro, a venda eu não vou vender aqui porque eu estou olhando para baixo. Naquelas perguntas lá, os preços estão caindo ou pararam de cair? Meu amigo, aqui eu ainda não posso falar que pararam de cair. Eu tenho 3 ondas aqui nessa expansão. Isso aqui pode ser muito bem uma onda 3. Aqui tem cabeça de pivô, tem um monte de resistência. Acabou de fazer topo H1. Não tem como eu falar que parou de cair após fazer um topo H1 sem ter falha, sem ter a falha fractal que seja aqui, né? Lembra que eu botei aqui uma falha fractal? Vou trazer ela para cá, tá? Botei uma falha fractal aqui, lembra? Ontem. Não tinha nem falha fractal, lembram? Ó, não tem como, cara, eu falar que essa micro tendência aqui ela foi atacada, sequer atacada. Então vamos esperar. Não vou vender. Não vou vender, porque aqui também tem o suporte de falha normal, já tenho aqui, se fizer uma nova mínima, já tenho uma completude de ondas e tenho possivelmente uma formação de um pivogênito. Não foi o que eu falei também? Puxa, pode rolar um pivogênito ali. E aí o que a gente vai fazer? Onda A, a gente olhou lá o macro, né? Olhamos o macro. Aí no macro a gente falou, isso aqui pode ser uma onda A, uma onda B e aqui uma onda C. Então, compraria por aqui e venderia por aqui. Que a gente falou no M1, que pode ser uma onda A desse pivô aqui, né? Pá, pá, e aqui uma onda A, pá, beleza? Fractal de fractal. Então, isso aqui pode ser uma onda A e você vai procurar quando fizer a falha, você vai procurar uma nova, uma compra. Então, esse pivô riquinho está me jogando os preços para cá, onde eu vou procurar alguma coisa. Interessante, tá? Que aqui, no pivô riquinho, eu vou ter... Lembrando que estamos em Conge Box ainda. Isso, faltou isso. Por isso que eu dei uma travada. Tinha que ter mais alguma coisa aqui para ter uma compra. Estamos em Conge Box. Como que estamos em Conge Box? Lembrando do Conge Box de ontem. Boa. Ó, Conge Box é esse aqui. Aqui saiu, aqui retornou ao Conge Box. Aí colocamos a zona fantasma aqui, né? Contudo, a zona fantasma não sai do Conge Box, só aumenta a zona fantasma. Então, tu não pode falar, meu Conge Box de verdade é aqui, então ele saiu do Conge Box. Saída do Conge Box é aqui embaixo, tá vendo? Então, aqui é tudo Conge Box, só que aqui, nessa nova mínima, é tudo zona de compra. Porque, apesar da saída do Conge Box ser aqui, a zona fantasma é essa aqui, ó, a gente viu ontem, né? Zona fantasma. Viram que interessante como a zona fantasma, se bem colocada, ela é maravilhosa? Cadê a negociação dos preços na zona fantasma? A zona fantasma é uma coisa assim, ó, que parece um monte de engarrafamento na tua cidade aquela rua livre de ônibus, que não passa ninguém, não tem nem ônibus. Isso é a zona fantasma, tá ligado? Tá tudo engarrafado aqui em cima e lá embaixo tá tudo passando tudo, ó. Não teve o dia todo, não teve nada de negociação na zona fantasma. A gente delimitou ela ontem, tá bom? Então aprendam a enxergar a zona fantasma, vocês só vão aprender isso estudando, beleza? Beleza? E aí, aqui ainda se mantém zona de compra. Qual é essa possibilidade de compra aqui? Vamos lá. Não é uma possibilidade fácil de compra. Existem melhores ali para frente, mas pode sim ter comprado aqui, tá bom? Existe uma formação que se chama pivô da MEB simples. Estão vendo que a onda do pivô, a MEB simples e MEB complexa. MEB simples é isso aqui, ó. É um movimento simples entrando no box. Só que vocês percebem que esse movimento de entrada no box, ele na verdade é uma onda de retração, uma onda B de um outro movimento anterior. Conseguem ver isso? Se eu olhar assim pela simplicidade, qual é o movimento que entra no box? É esse swing aqui, correto? Contudo, esse swing aqui é uma onda B disso aqui, um ABC. Então, a MEB complexa é de baixa. Diego, não consigo olhar direito no MEB complexa,
A simples todo mundo vai olhar, tá? A simples é fácil. Para olhar a MEB complexa precisa de um entendimento melhor de fractal, tá bom? Não consigo, tudo bem. Você vai ter aqui ciclo para cima, ciclo inquestionável, inclusive com pivô assim de fractal, ó, na expansão. Estão vendo? A expansão dessa onda A, ó, onda B, C, 4, 5. Eu tenho quinta de quinta aqui para baixo, eu tenho expansão alcançada e eu tenho uma zona de compra da zona fantasma, tá bom? Ó, 3 pips alcançou ali, 5 em expansão 3, tá bom? Não precisava ser 5 em 3, podia ser 3 em 3. Além disso, localização. SLT é uma boa LT, galera? Sim ou não? Essa LT que estou demarcando aqui, o que vocês acham? É uma boa LT, essa LT? É uma boa Sim, LT. sim. Aí, por ironia do destino, e porque o Senhor ama vocês, né? E ele é abençoador dos justos e dos injustos, né? Então, tá vendo? Eu não estou nem julgando se você merece ou não essa bênção, se você faz ou não justiça. Eu ontem fui explicar para vocês a diferença, por exemplo, de um pivô, ó. Vamos supor aqui, ó. Se eu usar essa LT aqui, ó, SLT, não, SLT talvez vocês não vão conseguir me ajudar, mas se eu usar SLT aqui, ó, é que a outra também que é vértice simultâneo, mas se eu usar SLT aqui, ó, vocês conseguem todos ver que houve um rompimento, uma retração e a continuidade aqui, o pivô LT, correto? Estamos juntos? Conseguem ver fácil, Sim, né? O Diego. cara tá aqui, tá vendo, Iago, Diego, Lima tá vendo aí, todo mundo tá vendo, né? Douglas vê com certeza, tem um LT, um pivô que houve o rompimento da LT, a retração e a continuidade da LT, perfeito. É muito fácil você ver isso com uma linha de tendência de baixa. Eu tenho uma linha de tendência de baixa, estou procurando um pivô LT de alta. Ou então, deixa eu pegar um outro exemplo aqui, eu tenho uma linha de tendência de alta, ó, tem uma linha de tendência de alta, aqui, ó, tem uma linha de tendência de alta, e aí tem um pivô LT de baixa. Conseguem ver também? Ou, né, uma linha de tendência de alta e um pivô LT de baixa. Também conseguem ver, ok? Agora, qual é um pouco mais difícil? Quando eu tenho uma linha de tendência de alta e um pivô LT de alta. Estão entendendo? Isso é mais difícil você ver. Só que é só querer estudar também. Então, eu tenho aqui uma Ele completa... parece um N, né, Diego? Parece um N. Olha só. No meu nome, ó, Diego, minha assinatura, né? Moser. Eu vou ter uma linha de tendência, ó. Eu tenho um pivô LT, um rompimento da linha de tendência e o símbolo de porcentagem aqui, ó, entre esse O e esse O. Não ficou tão mostrando, mas olha o símbolo de porcentagem aqui. Não mostrou tanto, porque na caneta fica mais fácil de desenhar. Engraçado, eu assino assim desde uns 5 anos antes de entrar no mercado financeiro. Aí um dia eu descobri que eu nasci para o mercado financeiro, nasci para os juros compostos. É tipo um N, ó. Tá vendo? Ó, isso é um pivô. Isso aqui é um sinal, quem entende aí, isso aqui é um sinal de roubadinha da LT. Tu usa o vértice anterior, cara, o anterior, e um fechamento aqui, ó. Meu, isso aqui é dinheiro fudido, cara. Quem lembra aí? Lembra José? José vai lembrar, Ronan vai lembrar, o Ronaldinho, lá do TBT linha, pivô linha, roubadinha da LT, bem aqui, ó. Puta sinal, lembra, né, Ronan? Puta sinal, é igual minha assinatura, velho, essa porra. Tava lá o fractal. Dá dinheiro pra caralho isso. E aí, olha só. Bom, vamos seguir. Eu vou ter aqui uma LT e eu vou ter, ó, a LT sendo um suporte. E aí o preço não indo, ele não tem um rompimento da LT, ele tem um toque na LT, ele tem um suporte, está usando o suporte da LT, não rompe a LT. Porque no pivô LT clássico,
eu vou ter um rompimento da SLT porque eu quero saber o quê? Medir a saúde dessa tendência anterior. Eu tenho um rompimento da SLT. Agora, nesse pivô invertido, vamos chamar ele de pivô invertido, tá bom? Pivô LT invertido, Inverted Trendline Pivot, pronto. Pivô LT invertido. Ele usa a LT favorável, a LT está de alta, ou seja, eu tenho uma tendência de alta, porque eu tenho uma linha de tendência de alta, e ele é favorável, ele é uma reversão que aconteceu de uma reversão, ou de um pullback, houve um pullback, aí ele faz uma reversão. Se ele é uma reversão de um pullback, ele é um sinal a favor da tendência. Estão me acompanhando? Só que para ele ser uma reversão de um pullback, olha onde é que ele tem que estar, a localização dele tem que estar, porque tu não usa só LT, tu vai usar também expansão. Tá numa baita localização com essa expansão aqui, então você pode sim usar essa LT para uma formação desse pivô. A formação desse pivô fica um pouco mais aqui para cima. Só que se eu posso usar essa LT para a formação do pivô, eu posso também usar essa LT para um sinal qualquer outro que seja. Confere. Porque a pergunta que eu vou falar para vocês é: os preços aqui, ó, nessa localização, estão caros ou baratos de acordo com a LT demarcada? Caros ou baratos? Iago disse que está barato. Por que barato? Porque provavelmente vai subir, está em suporte. Então está barato. Se está barato, eu quero vender ou quero comprar? Eu quero vender barato ou eu quero comprar barato? Eu quero comprar barato. Então, se é um local que eu quero comprar e o gráfico me dá uma localização e um sinal, aí entra no timing. E anotem aí, timing. Timing é mais importante, anotem, mais importante do que preço. Timing é mais importante do que preço. Isso aí mais para frente vocês vão se ligar, tá bom? Então aqui eu vou ter a formação ali desse sinal complexo da MEB. Então, o sinal complexo da MEB é um fundo fechado e confirmado, né, acima do close. O close está aqui, a entrada está acima do close. Usei média móvel ali também para ficar acima. Além disso, eu tenho uma zona de compra, eu tenho ciclo e eu tenho ciclo para cima, tenho ciclo para baixo e tenho o padrão 1, 2, 3 aqui também. Confere que eu tenho o padrão 1, 2, 3, 1, 2, 3, tem o padrão 1, 2, 3 ali, liberando zona, ciclo e compra. Essa compra é um pouco mais ousada? É, mas é uma compra desse pivô. Qual é o pivô que eu entrei? Esse, grandão. Só que, ou seja, não quer dizer que esse pivô vai chegar na completude dele, mas quer dizer que eu estou usando de alguma forma, contando essa compra como isso aqui sendo uma parte de retração que ainda não, né, desenvolveu, ou que pode dar uma compra, que pode dar uma nova máxima, ainda não sei, né, vou ter que ver as novas referências, ou que pode simplesmente ser uma onda A para cair, mas é um local de compra, o stop baixo, o Diego Lima falou stop baixo, exatamente, porque o stop aqui vai ser apenas 10 pips abaixo dessa própria marcação, e pronto, beleza? Então o stop está baixo, não tem, é a melhor localização de stop, não vai ter outro local para colocar o stop ali, stop baixo, pronto, pode entrar ali. Diego, não gosto, não consigo ver, sou cabeça dura, eu só quero ver MEB de venda, enfim, eu só quero ver aqui uma MEB complexa, não consigo ver uma MEB complexa, tudo bem, não tem problema. Que você pode fazer? Você pode esperar essa localização aqui, que fica muito mais fácil. Rompimento, retração, continuidade. Então, a partir disso aqui, você pode procurar um fundo fechado confirmado e meter uma compra ali, já que você ia comprar num sinal mais ousado. Após também, outra coisa, após essa formação desse pivô, se eu for procurar uma compra aqui, por que alguém está triste? Por que o Iago está triste? Botou caras de tristeza. Após essa marcação aqui, sem querer, foi sem querer. Pronto, alegrias. Após essa marcação aqui, nesse box, para eu procurar compras, é melhor por vários motivos. Primeiro, isso é um CR? Sim ou não? Sim, é um candle de referência H1. Ele muda a TEF? Sim, é um CR TEF. Ele muda o MHA? Sim, é um CR TEF MHA, em zona de suporte, né? Então, dá para você entrar
aqui, ó, nesse rompimento, vou procurar o fundo vai ser 1, não desfecha 2, vai ser 7,5. 7,5 está mais de 3 pips, posso meter uma compra 7,5. Iago perguntou se pode entrar 7,50. Espero que tenha digitado errado. Ah, graças a Deus digitou errado, que eu deu até preguiça. 7,50, olhei e falei, Eu meu saí Deus. bem aí na venda, Diego. Eu Saiu vi bem esse aí da pivô tua LT venda? aí, E aonde saí foi a bem tua aí, venda? cara. Vamos aproveitar e ver tua venda. Onde é que foi tua venda? Cara, Exatamente. minha venda foi... Eu entrei 21,45. 21 Nessa e 45 retração que teve aí. entrou bem atrasado, tá? Porque o sinal de venda a gente viu ontem, né? É 20 e 50, tá bom? Tá lá na aula de ontem. Eu vou postar ela no Instagram, tu reveja ela, tá? 20 e 50. 21 e 45, tu entrou nesse pivô posterior aqui, ó, 21 e 45. Isso, Só que olha isso aí. só, para tu ter uma comunicação que eu consigo me comunicar contigo, tá? Se você usar fundo fechado e confirmado, a entrada é 21 e 46, é nesse candle. Daí tu tem que Ah, falar, talvez eu errei, cara. entrei Talvez eu 21 e errei. 46, tá bom? Uhum, 21 beleza, e vou ficar com 45 tu atenção teria nisso. entrado aqui, ó, só no fechamento, tá bom? Também Sim. estaria errado. Ponto porque assim, ó, não foi tão ruim essa venda, mas eu não vou contar que você tenha visto isso, tá bom? Eu vou, tipo, é melhor tu pensar que foi uma entrada atrasada. Ponto porque essa venda não foi tão ruim. Acabou de confirmar essa tendência de baixa, essa entrada, essa retração do pivô, me Tava retraiu. abaixo da cabeça do pivô, né, também. Isso, existe um tipo de sinal que ele é assim, ó. Meu, eu nem sei se eu ensino isso para vocês, mas ele é assim, ó. Pá, pá, pá. Tu pega, delimita a cabeça do pivô, pá. E aí você entra no topo, fechado e confirmado, assim, é como se fosse um pivô macaco, tá bom? Como se fosse um pivô macaco. E aí você praticamente fez na cagada esse sinal, tá bom? Tem a cabeça do pivô, marcou a cabeça do pivô, retraiu, voltou. Princípio de TBT 001, pivô linha, todos obedecem a esses princípios. Não é um sinal interessante para você entrar, por quê? Porque se você esperar esse sinal, provavelmente você já está atrasado, teve um sinal no início dessa onda C, quando era possibilidade de entrada, e não na realidade da entrada. A realidade está muito caro, tá bom? A Sim. realidade está muito caro, beleza? Então, olha só, vamos lá. O que vai acontecer aqui, ó? E aí, esse outro sinal ali, ele é difícil de vocês usarem, tá bom? Então, por isso que eu não ensino. Então, tu entrou ali, entrou atrasado, manteve seu trade 27, pá, e saiu bem aqui, 7,5, com 38 pips. Beleza. Sim. Tá excelente, parabéns pela tua saída. Então, a tua entrada, teu diário de trade, você vai separar sempre entrada, permanência e saída, tá bom? E aí você vai ter técnica e emoção e rotina. Técnica, emoção e rotina sobre o teu diário de trade. Entrada. A entrada foi ruim, porque foi atrasada, porque eu não vi aqui a entrada do pivô complexo, do Sim. pivô balcãozinho, do congestionamento. Foi tudo aquilo que tu falou ontem que eu lembro. Você falou, puxa, não vi, não contei como zona, não sei o que, era um pivô que eu não contei isso aqui como um pivô. Olha que engraçado, aqui tu não contou isso como um pivô para você entrar num topo fechado e confirmado, mas aqui tu conta como cabeça de pivô, entendeu? Tá vendo as dicotomias? É muito louco isso aqui. Sim. É muito louco. Poxa, se não contou isso aqui como um pivô, como é que tu consegue como resistência, no caso ali, de cabeça de pivô, tá bom? Mas daí aí você vai no teu diário de trade, vai contar tudo isso, né? Um diário que ninguém vai ler, só você vai ler. E aí você vai pegar e vai fazer assim, ó, permanência. Putz, na hora tal, e tu vai olhar o gráfico e tu vai falar a emoção. Entrei, como eu me senti, né? Onde é que eu coloquei o meu stop, foi caindo, eu me senti bem. Todas as emoções que tem na cabeça, vai escrevendo, tá bom? Então, se você escrever durante o teu trade, é bom também, porque tu já consegue pegar sabotadores ali, porque tu vai escrever, nossa, estou super ansioso, tu já percebe assim, as suas emoções são mensageiras e elas vão te mandar uma mensagem de que algo está errado, estão tentando sabotar aí dentro de você, tome o controle novamente, tá bom? Isso em tudo na sua vida. As suas emoções são seus aliados, são mensageiros aliados. E aí você vai, pô, aí deu um pivô riquinho, permanência, decidi permanecer até o final dessa situação, riquinho, fez aqui uma falha, né, que uma possibilidade de final de onda A, né, e essa final de onda A aqui completa. E aí é o seguinte, eu saí aqui porque o Diego falou que depois da falha ia ter compra.
Isso tu não coloca, não pode colocar no teu dia a dia. O fato do professor ter falado, tal, cuidado com a falha, pode ter como, me atrapalhou, me ajudou, é bom tu saber também. Eu tinha olhado ali que era com Gbox, já tinha um contexto 1, 2, 3, aí eu vi que rompeu essas LT, a LT de baixo serviu como suporte, aí eu vi esse topo fechado e confirmado, eu pensei até em comprar. Só que daí eu Tá. falei, cara, eu vou dormir comprado. Falei, não tenho emocional pra isso agora, tá ligado? Não sei como é que o trade vai andar. Eu fui dormir. Aí eu acordei e eu falei, caralho, ó a compra que deu. Sim, sim. Aí como é que você se sentiu? Ah, eu fiquei de boa. Falei, cara, eu entendi que eu não tô no contexto pra pegar esse tipo de compra agora e dormir comprado, sabe? Eu olhei e falei, Sim. não, se eu tomar um Olha, stop amanhã, eu vou ficar puto, tá ligado? Falei, então eu não vou. olha, galera, o Iago indo dormir comprado. Ele ia ficar desse jeito, tá ligado? Só que aqui ia ser Bem, candles, ó. Dormindo e indo dormir comprado, tá ligado? Ia ficar desse jeito aí. Cara, beleza. Então, aí, olha o que aconteceu. É uma possibilidade de quem nunca, exatamente. Até acostumar leva tempo. Olha uma possibilidade, mas é muito legal quando tu adquire essa habilidade de dormir comprado, cara. Meu, no começo aqui, comprado ou vendido. No começo aqui eu fazia isso muito. Hoje eu opero um pouco maior. Eu tô tendo que readquirir essa habilidade, mas várias vezes nessa escola aqui nossa, eu acordava, aí alguém já sabia que eu estava vendido, sei lá. Aí eu virava e falava, bom dia para quem acordou com 100 pips. Bicho, tu acordar com 100 pips, mais 100 pips, ou próximo de 100 pips no bolso, velho. Cara, tu nem trabalhou e tu já bateu a meta do trabalho. E aí era muito legal, falava isso. Não sei se alguém mais antigo lembra. Bom dia para quem dormiu vendido ou dormiu comprado. Ah, é maravilhoso, cara. Só que só vai acontecer para quem dorme vendido ou dorme comprado. Por isso que eu falo, galera, quem sabe uma gestão de múltiplas contas? Em uma conta. Tu lembra, Loiane? A Loiane lembra. Bom que você está por aqui, Loiane. A Loiane lembra disso, né? Bom dia para você, que é muito louco, velho. E aí meus alunos começaram a fazer também. E era muito louco, porque daí causava uma inveja para quem não tinha dormido vendido, dormido comprado. E dava altas tretas, velho. É que esse grupo hoje ele tem uma certa maturidade que foi alcançada a socos e pontapés. Bicho, bicho, socos e pontapés. Ele dava altas tretas, altas tretas. Porque o cara não dormiu comprado ou não, meu, o mercado financeiro é muito louco. Aí o grupo alcançou maturidade, por isso que ele existe até hoje. Bom, enfim, nossa possibilidade de pivô também é isso aqui, ó. Prestem atenção, como o mercado, ele é gente boa. Ontem mostrei para vocês um pivô falcãozinho. Olha o mesmo pivô falcãozinho. 2 bots. Pivô com 2 bots. Viram ali? Sim, sim. Minha filha fala assim, ó, sim, sim. Pivô Falcãozinho, o mesmo pivô Falcãozinho, cara, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Sem, cara, esse negócio se repete, se repete, se repete. É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Isso, beleza. Então eu tenho essa possibilidade. Tenho aqui uma outra possibilidade dessa entrada, mas Diego está abaixo dessa LT 6,7 pips. Cara, tu já está sob influência dessa compra e está sob influência dessa compra. Você já tem essa expansão, você tem essa expansão. Pode meter uma compra aqui, cara. No gabarito. A pergunta é, no gabarito, você estaria comprado, sim ou não? Sim. Dê nova entrada. Mete bala, cara. Confia. É muito difícil a gente entrar e ir diretão o preço, tá? A gente diz que quer isso, mas a gente não quer. Geralmente dá uma enroladinha. Beleza. Deu a compra. O movimento foi, já tem o meu pivô posterior, faço essa expansão no pivô posterior e aqui me fecha um fundo. Então, esse rapazito aqui, fundo H1. Quando fecha esse fundo H1, ele também reverte esse vacilo aqui, ó. Confere? Ele reverte esse vacilo que estava em aberto aqui. Ele reverte esse vacilo e aí ele faz com que essa região ali seja uma região de suporte e de resistência, né? Resistência, porque eu vou ter aqui uma zona de simetria, onde o Rafael ficou perguntando sobre o mordisco, tá bom? Uma zona de resistência. O problema é que foi criada aqui uma zona de suporte. E eu tenho aqui uma onda A, B e uma formação de uma onda C.
4, 5, eu tenho que esperar essa formação responder tenho que esperar a formação responder aquela pergunta. Os preços estão subindo ou pararam de subir? Né? Então, a localização você já tem. Né? Lembra que a gente olhou ontem no H1, no diário, a localização que a gente estava, lembra da SLT que a gente fez? Puta, olha a SLT, isso aqui pode ser uma onda A, você está, fazer uma puta venda aqui, uma possibilidade de uma puta venda. Então, a localização a gente já tem. Eu vou esperar agora enfraquecimento aqui dessa cabeça do pivô, do fundo. Eu não vou procurar vendas nesse box. Concordam comigo, pessoal? Que eu vou evitar de procurar vendas nesse box após essa formação e essa demonstração de força. Cara, imagina tu vai arrumar briga com alguém. Aí o cara é grande, velho. Mas tu quer arrumar briga com ele. Aí ele dá um soco em um outro cara, e o outro cara maior que ele apaga. E tu é muito menor que ele. Aí tu fala assim, cara, não vou arrumar briga contigo. Vou esperar tu cansar primeiro de brigar com todo mundo aí. Aí depois eu arrumo briga contigo. Tá ligado? Então, tu olha a referência e fala, opa, tô fora. Então aqui eu não vou ter também nenhum sinal. Eu tenho uma MEB, uma possibilidade aqui de um pivô da MEB, de uma MEB de venda, né? Mas não é localização de MEB de venda. De qualquer forma, não dá uma MEB. Aqui dá um fechado confirmado, mas aí faz ajuste para mínima do próprio box. Né? Então, não é uma localização boa. Passou um box, fez essa nova demonstração de microtendência. Microtendência é um ABC mais LT, tá bom? De um pullback, para que você conte A, B, C, 4, 5. Eu fiz essa demonstração e a partir daqui eu começo a procurar vendas. Quais vendas? Qualquer venda. Então, aqui eu vou procurar uma venda, faz nova máxima, SLT. Ela é ajustada para cá, né? A MEB aqui está de compra, a LT é ajustada para cá, aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 para baixo, sobe de novo. Se eu quiser colocar um fractal aqui, eu posso fazer essa expansão fractal, vai dar por aqui, tá bom? E dá o local do mordisco do Rafael, tá bom? O mordisco do Rafael, ele daria também, interessante para você, tá, Rafael, pensar já sobre mordisco. Quando você for procurar mordisco e for final de box, é mais interessante que o mordisco seja com uma MEB de venda, para um mordisco de venda. Um mordisco com MEB de compra tende a ser muito ruim, tá bom? Então, é um mordisco com MEB, é uma coisa interessante se for final de box, tá bom? Se eu tivesse a informação do final do box, o mordisco não precisa ser final de box, ele pode ser no meio do box, tá? Mas final de box ali, então esse pivô, essa MEB de compra é ruim. Só que olha o que acontece. Os preços vêm, fazem esse pivô e ele já tem essa expansão concluída, então eu procuro aqui uma venda. Aqui tem ajuste. Eu já vou ajustando essa porra para a cabeça do pivô. E eu tenho esse Tiagará aqui, ó. Isso é muito ruim para eu ficar ajustando e procurar vendas. Isso aqui, ó. O que é isso? Cabeça do pivô aqui e aqui fundo gatilho. É muito ruim. Se eu colocar essa retração, também vou ter. Então, eu não vou ficar procurando vendas aqui nessa região. Confere, galera. Esse horário ali foi a hora que eu entrei no gráfico, ali 6 horas da manhã, que é meio-dia, né? E não... Meio-dia. Não fiz nada, né? Boa. Tu viu esses suportes e falou, cara, se cair vai sem mim, é isso que você tem que fazer. Né? Se for sem mim, vai sem mim. E olha que legal, ele não foi, porque o suporte suportou mesmo. O suporte suportou, cara, se tu veio operar 12 horas, né? E tu não fez nada aqui, tu não fez nenhuma venda, 12, 13 horas, parabéns, cara, parabéns. Porque tu olhou o suporte, tu viu tudo, tu viu que tinha essa possibilidade aqui desse vacilo, né? Enfim, tu viu tudo isso aí. Beleza. O que acontece? Faz 1, 2, 3, aqui eu tenho um sinal até de compra. Nessa exaustão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui esse desenho, essa possibilidade desse desenho. Não é bem um desenho. Eu tenho 3 boxes de queda, legal. Eu tive 50 pips de queda, legal. É um desenho em retração, vamos dizer assim. Estão entendendo? Ele não tem os 75 pips, ele está em um congestionamento, né? Cara, mas é uma figura de desenho de um pivô de um box para o outro. É melhor que ele tenha aqui, nesse caso, uma LT.
tem uma LT, aqui é um sinal de compra. Caso você tenha saído numa proteção de lucro aqui dessa compra que eu não tenha pego. Então, essa compra aqui é tranquila. Ela só não é tranquila se tu está com muito viés baixista, tá bom? Se você, o mercado tem que fazer, olha só, o que é um viés baixista? Se aqui às 13 horas do dia, você está apegado à análise que você fez 0 horas do dia. Então, nessa hora, eu tenho que ser igual ao apóstolo Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, sigo para o alvo. Cara, esquece e faz uma nova análise. Faz uma nova. Não pode ignorar toda essa referência que o mercado está te dando. 13 horas de referência só porque no início do dia tu fez uma análise, tá bom? Ah, mas na análise lá era para procurar uma compra aqui e uma venda aqui. Tudo bem, se não vendeu. E aí, mas não fizemos análise de procurar uma compra aqui. Nem tinha como, cara, a gente fazer essa análise sem referência, tá bom? Mas é uma compra tranquila, uma compra passível de ser feita, uma compra para você ficar esperto. Essa compra tem um ABC e volta com ABC, pivô 3-3. Vimos ontem um pivô 3-3. Qual é o famoso pivô Kid Bengala? Volta para o perímetro da onda A. O que eu vou fazer com esse pivô 3-3? Vou expandir ele todo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na expansão 1. É isso. Aqui eu vou procurar nova venda. É isso. Vou procurar nova venda. Se aqui eu estava procurando venda, quanto mais procurarei vendas aqui. Dentro do dia, eu tenho 5 ondas. 1, 2, 3, 4, 5. Correto, galera? E aqui é uma expansão de quinta de quinta. E aqui eu tenho aquela leitura do pivogênito. Tenho a leitura do pivogênito, que ainda está válida até no ao vivo. A leitura do pivogênito está válida até o ao vivo. Então aqui eu vou procurar vendas. Aqui é máxima do mês anterior. Aqui é onde o Rafael quis procurar mordisco. Então aqui é necessariamente local de procurar vendas, sim, senhor. Qual é a venda que eu procuro aqui? Qualquer uma. Que eu vou ter aqui pivô LT converte simultâneo na máxima do dia. É máxima do dia? É. Está em simetria? Tá. Está em resistência? Tá. Está em região de máxima do mês anterior? Mesmo que assim, ó. Mas a máxima do dia anterior está pavilada. Eu sei. Não pode usar para mordisco. Mas isso aqui é uma zona de resistência. Tá bom? Deu um pivô linha também, Existe uma zona Guilherme? fantasma em cima aí também, Diego? Dá para criar uma zona fantasma em cima? Essa é uma dúvida que eu fiquei. Não. Não, porque Não? tem negociação aqui, ó. Eu tenho negociação aqui. Aqui eu não tenho nada de negociação. Foram várias horas, né? Várias horas sem horas negociação. de negociação. Isso, várias horas. Não teve nunca. Abriu o Congibox, não teve nunca uma negociação, entendeu? Tá vendo? Ó, não tem negociação nenhuma aqui, nunca teve, entendeu? Sim, sim. Tá bom? Para você criar uma nova zona fantasma, cara, sei lá, vai ter que ter mais referência, uns 2 dias assim. Não vai ficar 2 dias assim, tá bom? Às vezes um macro tu consegue ter uns 2 dias assim, 2 semanas assim, no macro, lá no pequeno macro. Mas enfim, aqui não é uma região. Mas cara, se você está preocupado assim de não ter zona de venda, né? O limite da zona de venda é aqui, ó, né? Dessa zona sem ter zona fantasma, né? O limite da zona de venda seria aqui. Você precisa de 2 indicativos, dos 3. Zona, 1, 2, 3 e ciclo. Aqui eu tenho ciclo para baixo, confere. Aqui também eu tenho ciclo para baixo fractal. Tenho ciclo para baixo, ciclo para cima. Ó, eu tenho, não, ciclo é fodido aqui, ó. Tenho ciclo para baixo, ciclo para cima. Desse tempo gráfico aqui, ó, tá vendo? Um ciclo. Aqui eu vou ter, ó, ciclo para baixo, ciclo para cima. Se eu der mais Só um não jogo, vai ter zona, mas daí tem ciclo 2, né? para baixo, ciclo para cima. Então, ciclo é inquestionável, tem, todos os ciclos. Padrão 2, 3 tem aqui, clássico, padrão 2, 3, e eu não tenho zona. Se eu tenho 2 a favor, você olha o quê? Contexto. Sim. Se eu tenho só 2, não tenho 3, vou precisar de contexto. Contexto, simetria de venda, contexto pivogênito, né? Onda A já foi concluída, onda B foi concluída. Cara, a gente lembra ontem, Rafael? Se ontem, quando a gente não tinha referência nenhuma e estava tudo branco, a gente analisou assim, ó, fazer uma onda A, procurar compras aqui, fazer uma onda B, procurar vendas aqui. Quanto mais agora com ciclo, 1, 2, 3, só porque não tem zona que eu não vou vender? Vamos ver onde é que está essa zona. A primeira coisa que você vai ver, para ver onde é que está a zona, você vai ver o tamanho do congestionamento. Eu não estou medindo o congestionamento todo.
eu estou medindo aqui um congestionamento aqui né, descartando a zona fantasma, 94 pips. Beleza. Daqui para zona fantasma, 46 pips. Para mínima, né? Para zona de compra, 46 pips. Eu tenho espaço entre uma zona e outra. Eu tô meio que numa zona neutra aqui, ó, tá vendo? Tô meio aqui que uma zona neutra. Começo aqui de uma zona neutra, tá? Então é isso. Se você fizer uma análise mais apurada ainda e você quiser, ó, ver o congestionamento mesmo, porque hoje tem uma zona fantasma, mas ainda tem o congestionamento, é isso aqui tudo, ó. Você tem zona do congestionamento completo, tá bom? Ah, essa zona do congestionamento completo, você pode utilizar ela cru, nu e cru? Não. Nu e cru não, porque tu não liberaria essas compras aqui, ó. Nunca liberaria essas compras aqui por zona, tá bom? E a gente liberou por zona fantasma. Só que ela pode estar ali e te ajudar como um viés, assim, de tu querer saber, puxa, cara, tá me dando ali, eu não tenho zona, descartando a zona fantasma, eu não tenho zona. Mas eu tenho 1, 2, 3, ciclo, simetria, expansão, retração, número, eu tenho tudo. Tenho LT, tenho tudo. Estou numa localização, lá no diário tem uma linha, lembra aquela linha do diário, ó? Tô aqui nessa região aqui, pô, tem uma puta... Onde é que eu tava, né? Eu tava nessa região aqui, olha onde é que eu tô. Isso é o dia de hoje, e aqui foi o dia que passou, o dia que a gente está analisando. Então, no dia que passou, estávamos aqui, ó. Eu vou perguntar para vocês, de acordo com o que vocês sabem de linha de tendência, nessa região ali, os preços estão caros ou baratos? Caros ou baratos? Nós estamos aqui, ó, lá no M1. Você está aqui. Tá barato para vender. Caro, né, para vender. O preço está caro. Ah, sim. Confundiu, né? O É. preço está caro e eu quero vender. Nessa linha, ó. Quando que os preços estão caros? Eles estão em cima e abaixo. Quando que os preços estão baratos? Estão acima, em cima e acima. No caso aqui está em cima, perto da linha e abaixo. Então os preços estão caros, vou procurar venda. Então na localização, cara, tá muito boa essa localização para eu vender. Não é porque eu não tenho uma zona fantasma, não tenho uma zona de congestionamento de zona fantasma que eu não vou, que eu vou impedir de vender. Lembrando que ficará congestionado até sair aqui ou aqui, tá bom? Então, pode sim você pegar a zona do congestionamento como um coringa de decisão, tá bom? Eu não aconselho você usar só ele, mas, puxa, tá na dúvida ainda? Pô, não tem o coringa de decisão, tem uma zona. É diferente disso tudo, sei lá, tá acontecendo aqui, tá querendo vender aqui, eu não sei nem como que isso aconteceria. Viesse assim, assim, ó. Aí tem uma zona fantasma aqui, sei lá, não sei, sacou? Mas do jeito que tá bem tranquilo de tu vender. Pivô LT na máxima do dia, pivô LT na máxima do dia, converte simultâneo, fecha um, desfecha, a entrada é aqui. Essa entrada aqui, por que Diego, tu marcou essa entrada aqui, ó? Que porra é essa que você fez aí em cima dessa LT 17,44? Primeiro que 17,41 já deu um sinal de venda, 17,44 é o quê? Fechamento de M15. Então, quando vocês observarem assim, ó, uma entrada no fechamento de M15 pelo M1, que é minuto 44, minuto 59, minuto 14, minuto 29, é a entrada de M15. Então, aqui no M15 é onde deu um topo. Ó, deu um topo aqui no M15. Esse topo aqui, ó. Então, a entrada seria bem aqui nesse topo na máxima do dia. Pode entrar no M15, Diego? Cara, no contexto certo, pode. Aqui eu tenho um pivô, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tá com todo o contexto. E é um topo clássico M15, topo clássico M15. Puxa, entrou. Inclusive, quando ensino Las Vegas, você pode... o Las Vegas, a princípio, foi desenvolvido como sinal de entrada. Depois ele virou sinal de contexto, tá bom? Quando eu aprendi lá 10 anos atrás. Depois aprendi a usar ele como sinal de contexto. E como sinal de entrada, ele era Las Vegas mais topo ou Las Vegas mais pivô LT mais topo, tá? Então, aqui é um sinal de M15. Pivô linha, me falaram, pivô linha. Vou ter aqui um pivô linha de máxima do dia com vértice simultâneo também. Foi isso que tu falou, Guilherme? Também sinal de entrada, pivô linha com vértice simultâneo também. Tá bom? É isso aí, o Guilherme viu ali, muito bem feito, tá? É isso aí. Então tem todos os pontos de entrada ali, tá? O mercado vem, ele cai, aí ele faz esse fractal de baixa, né? Ele vem aqui, ó,
o topo, ele bate nesse topo, ele já tem essas expansões, volta, faz esse outro sinal. Cara, depende daí do teu perfil. Às vezes você veio, surfou aqui, surfou ali, ficou ali. Aqui você pode dar uma reentrada. Ou você pode tocar o pau e tá vendido até agora, tá bom? Então tu pode dar uma reentrada aqui nesse outro fractal aqui, ó, 1, 2, aqui teve ondas, vou ter um pivô, não é um pivô riquinho, tá? É um pivô trocado. Por que ele não seria um pivô riquinho? Porque ele não tem nada a favor dele, o MDD nem o MDA. É um pivô, seria um pivô trocado, que é pivô de retração, mas é um pivô que eu estou usando. Também não é um desenho, que é um pivô de um box para o outro, também não é um pivô LT, é um ponto de reentrada, um ponto de entrada. Caso você pegou aqui e saiu, caso você saiu aqui no break-even, porque se tu saiu aqui no break-even, tu não tem uma leitura boa ainda de contexto, tá? Tudo bem, use o break-even, não fique chateado consigo mesmo. O break-even, proteção de lucro, serve justamente para proteger o nosso dinheiro de nós mesmos ou da nossa falha de leitura, tá? Então, nós temos aqui essa outra, sim, onda B, né? Tu está contando isso aqui, ó, como uma onda B, exatamente desse fractal aqui de baixo. Lembrando que nós estamos sob influência aqui, ó, dessa onda A, onda B. Aqui é um início de onda C. Isso aqui é um A de C. A de C. A de ser venda. É um A de C. Aqui é um B de C. Tá vendo? B de C. E aí você vai expandir essa porra toda aqui e com esse A de C mais esse A de A, com esse A, né? O A, você vê uma zona de expansão. Vamos lá. Olha lá. A de A e o A de C. Fudido, cara. Quando vocês aprenderem a fazer essa expansão de A e A de C, onda C e A, né? Não é A de A. A de A seria aqui, ó. A de A. Vou fazer diferente. Ó, vou fazer igual lá na escola. A minúsculo de C maiúsculo. E aqui só A. E aqui seria A de A, né? Tá vendo? Tipo na química, né? Um A minúsculo, C maiúsculo. Olha só. Olha só. Puta resistência, puta suporte que vai ter aqui por aqui, tá bom? Se os preços chegarem ali. Então, vamos lá. Então, essa venda também é uma venda bem fácil de ser feita. E eu fiz essa venda, né? Eu já saí dessa venda, eu fiz ela, e eu fiz ela até, fui no Dia dos Pais, o caralho, a 4 lá na parada da minha filha, e tava na padaria. O Diego foi pra padaria que eu fui. A gente quase se encontra. Tava na padaria, antes dele chegar lá, eu tava lá. E aí a Mica brincou comigo. Puto, tá olhando o gráfico aí? Brincou comigo. Pelo menos pagou o café. Eu falei, oxe, pagou bastante café aí esse trade. Mas eu já tô fora, tá bom? Motivos por qual eu tô fora. É só tu olhar os candles, meus amigos. Fechou topo? Não. Olha onde é que veio fechar o topo. Esse topo, ele tem característica de ser topo falso? Tem característica de topo falso. Quer dizer que tem compra aqui? Não. Quer dizer que provavelmente vai estar um pullback. E provavelmente esse ADC ele se aumente para cá pelo semi-short. Porque olha só, se isso é um A de C, isso seria um B de C, isso seria um C de C, aqui um 4 de C. Essa onda C, a maior onda dessa micro tendência, nem a pau. Isso tem cara de ser semi-short. O que eu vou fazer? Um ajuste de semi-short. Só que para acontecer o ajuste semi-short, é mister que os preços retornem para dentro do perímetro da onda A. Se retornaram. Aí eu faço essa expansãozinha aqui. Ó. Quer dizer que eu tenho que comprar aqui? Não compra aqui, galera. Não compra aqui, não compra aqui. Espera esse pullback. E aí aqui, ó, no renovo do dia que aconteceu, você vem procurar uma venda por aqui, ó. Tá bom? Caminha falha, ainda não caminhou a falha, precisa fazer uma nova mínima. Nem caminhou a falha, tá sob efeito do pivogênito ainda. O que caminhou aqui? Esse vacilo aqui. Deixa eu arrumar esse vacilo aqui para cá, tá bom? Puta, a aula não acaba, né, velho? Eu tô com esse problema aí, que eu não consigo acabar no horário. Também comecei um pouquinho atrasado. Mas tá legal, né? Ó, o que eu tenho aqui no vacilo? Aqui não caminha vacilo, aqui não caminha vacilo. Eu tenho um pivogênito de falha e eu tenho uma formação de pivogênito de vacilo, cara.
Meu amigo, bicho, faz hora extra hoje aí, vende a casa, dá tempo ainda, liga pro agiota, cara. Liga pro agiota, bicho. Sacou? Liga pro agiota, faz um Pix pra corretora, dá tempo ainda pra você pegar isso aqui, velho. Ó, final do ano já, ó, faz o mês, faz o ano inteiro, velho. Faz o ano inteiro de dinheiro. Qual é o pivô que eu vou ter, galera, para essa expansão? Não compra agora não, nem vende agora não, se tu tá de fora igual eu. Eu peguei essa venda, não foi aqui que eu peguei a venda, tá, galera? Eu peguei a venda mais para cá. Eu peguei justamente nesse topo, tá? Por isso que eu marquei. Eu não marco esses topos. Aí, como eu entrei no topo, eu falei, cara, eu vou ensinar como entrar no topo M15 ali para eles. Ah, bicho, daqui para cá, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Expansão. Onde é que é o meu fundo? Meu fundo é aqui, tá bom? Se fechar o fundo, vou ter que esperar alcançar expansão, tá? É interessante que o fundo feche curtinho, que ele não feche alto e longo, porque se ele fechar alto e longo, ele vai fazer muitos suportes virarem, muitas resistências virarem suportes, inclusive a CLT. Se ele fechar alto e longo aqui, tá? Para quem está operando, você tem uma expansão que se chama expansão de fundo. Daí vamos supor que ele fique grande, lá no H1, ele vai ficar grande a expansão. Aí fudeu, porque ficando grande, a expansão deixa de jogar os preços para dentro da cabeça do pivô. Então, essa expansão de fundo aqui, ó, ela não pode ficar muito grande. Se ficar muito grande, ela começa a confirmar esse pivô de alta aqui, ó. E aí os preços provavelmente vão subir mesmo, tá bom? Mas é muito difícil o preço subir de uma vez. Ah, então eu quero comprar. Calma. Se fechar um fundão, provavelmente vai ter um contra-ataque dos comprados, dos vendidos, e daí o preço retorna, daí vai te dar uma entrada após esse fundo, tá bom? Então tenha paciência. O momento agora é de paciência. Momento agora de paciência. Eu acho difícil, tá? Fechar esse fundão grande. O que vai acontecer é essa expansão que eu tenho e essa expansão aqui que eu tenho. Olha como fica mais coerente ainda se isso aqui for um ADC, se o ADC for isso. Primeiro que pelo M15, pelo H1 é mais coerente. Olha como ficou mais coerente, né? Ao invés de, na primeira expansão, eu ter a minha saída 3 junto com a onda 1, eu tenho a minha mediana junto com a 1. É muito mais coerente, estão vendo? Para que seja assim, ó. Tá? Pim, 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 põe, pim, põe, pim, 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 pim. Né? Vamos esperar. Então você tá de fora, cara. Ah, mas Diego, e se o mercado cair, cara? Se ele cair, ele não deu venda agora, não tem como dar venda agora. A venda original é aqui, não tem como você vender agora. E você vai ter que ficar de fora esperando e olhando e pensando, puta, eu devia ter vendido, ter segurado essa porra. Beleza. Diego, por que você saiu? Eu saí porque toda essa análise aí de uma possibilidade de ir embora. Eu tenho outras coisas para fazer. Hoje eu vou fechar minha turma de jiu-jitsu lá. Enfim, estou na expectativa de que eu consiga ainda pegar esse pivogênito, gênito, vacilo, gênito, sei lá, mais ou menos por aqui, tá bom? Por aqui. Usando esta LTzinha. Olha que LT linda. Vai ser essa aqui, ó. Essa LT aqui, tá bom? Então deixa ela aí. Usa essa retração também. Retração e expansão do número de ondas. Usa e abusa das LTs. É isso, galera. É isso. Vai ter uma LT aqui que não está no gráfico? Vai. Eu só traço esse tipo de LT meio ruim, assim, ó, quando o mercado ele não cai direto. Se ele caísse direto, eu não ia traçar ela, porque daí logo ia vir uma LT para cá, ó. Daí eu descarto essa aqui, tá? Se fizer nova máxima, nova mínima. Agora, como ele não caiu direto, se ele subir até aqui, ó, aqui é um ponto de intersecção entre essa LT e essa LT aqui. É válida essa, é máxima de dia e tal. Beleza? Assim como aqui era um ponto de intersecção também, ó. Ó. Tá bom? Aqui era uma zona de suporte, tá bom? É zona, tá? Não é linha, é zona de suporte. Já quer dizer que é uma linha, você traça uma linha se você quiser ver, mas é uma zona, assim. Quer dizer que daqui, quanto mais próximo chegar desse ponto, mais vai sofrer repulso, tá bom? Mas dependendo da força, pode vencer. Aí como é que eu vou medir a força? Com as ferramentas que eu ensino. Com as ferramentas. Por isso você tem que ter as ferramentas de forma objetivamente traçadas.
Pessoal, olha lá, tá subindo, vou comprar. Não vou comprar, não tenho nem swing, cara, não tem nem ponto de entrada aqui para você comprar, tá bom? Segura peão, cara, segura peão. Se você tá vendido, o que você vai fazer? Eu saí, eu vou esperar. Eu sou day trader. Mentira, eu opero oportunidades. Tá aqui a minha expansão. Amanhã, vamos ver se esse pivôgênito deu bom, tá bom? Vamos ver. Fechou, galera? No H1, rapidinho, sempre fechou, mas nunca acaba, né? Aqui, ó, as babylines. Olha essa babyline como serviu de suporte. Essa aqui, principalmente, ó, serviu de suporte. Aqui serviu de resistência. Estão vendo? As babylines foram úteis. Usem as babylines. Diário. O diário não mudou. Continua a mesma coisa. Só deu mais força ainda para essa resistência. Tá bom? H1. Atualize as tuas linhas de tendências toscas. Porque, sim, não sei usar. Atualiza. Um dia ou outro tu vai saber. Um dia ou outro vai estar fácil de saber. Olha lá, cara. Está servindo de suporte. Quando, se os preços vierem para cá para baixo e fizerem um pavio aqui de vértice de LTT, um pivô de vértice LTT, olha aí que legal para tu segurar mais um ponto. Então, aqui é um... Cara, se os preços vierem aqui para baixo, meu amigo, se tu tiver comprado, aciona stop. É isso que eu te falo. Porque aqui é um monte de suporte que vai estar virando possibilidade de estar virando resistência. Mudou mínima close, mudou mínima close, muda o mínima close, tá longe pra garai. Não sei se amanhã chega nesse mínima close. LTTs toscas aqui do... É muita coisa nesse gráfico, né, cara? Eu não gosto dessa técnica, porque essa técnica aqui enche muito o gráfico. Ela até dá dinheiro, mas ela enche muito o gráfico de linha. Cara, eu coloco essas linhas, cara. Se tu tirar todas as linhas obsoletas, o que era absoluto tornou-se obsoleto, se tu tirar todas essas porcarias aqui dessas marcações, deixar só as que estão úteis, né? A falha, tudo, e só as expansões macro, né? Por exemplo, essa expansão é interessante você ter, tá bom? Olha aqui, ó. Essa expansão foi completada. Olha como ela foi completada. Então, tu tá numa localização boa. Se você limpar tudo, fica muito fácil, tá? Só que se eu limpar tudo, minha escola acaba. Porque eu não vou ficar tendo que lembrar do que aconteceu, ou retraçando, ou retrabalho, sacou? Não tem como. Aí eu prefiro acabar a escola, porque vai estar dando muito trabalho para pouco dinheiro, porque essa escola, convenhamos, né? Ela dá pouco dinheiro. Eu acho que ela dá pouco dinheiro. Pelo nível de aula, pelo nível de técnica, por tudo, ela tinha que dar mais dinheiro para mim. Eu acho. Mas gosto de vocês. Eu gosto de vocês. Manda gabarito. Vou mandar gabarito. Então, vou mandar gabarito. Vamos ficando por aqui. Gostaram da aula? Feedback aí rapidão. Boa. Ah, top demais, show de bola. Animal, hoje pra mim foi a melhor aula. Fechou. É que cada dia vai ficando melhor, porque tu vai ficando melhor também, né? Talvez tu tenha sido o melhor aluno também. Tu vai lá no... Tu tá no Blumenau, Diego? Vai lá no Jiu-Jitsu, a gente se vê lá. Cara, eu tô, mas quando tu falou que tava fechando, eu pensei que, putz, cara, não vai mais fazer. Eu nem trouxe minhas coisas, cara. Ah, mas vai lá, aparece lá. Eu vou graduar o Onde Noel tá? Faixa Marrom. Manda ali a localização pra mim, Tá por bom, favor. tá bom. Nem sei se vai ter jiu-jitsu, porque eu vou graduar o Noel Faixa Marrom de karatê, de kickbox. Eu queria era graduar preta, mas preta ele tem que passar pela marrom. Ele tá... Ô, Diego, tá fazendo jiu-jitsu onde agora? Vou parar. Vou só bater nas pessoas agora. Se quiser se encontrar comigo em algum tatame, você sabe que eu vou levar seu braço para casa. O seu, dos seus amigos, dos seus colegas, todo mundo. Colecionador de braços. Vou colocar uma fotinha aqui. Douglas, levei 5 vezes o braço dele para casa. Faixa branca. Aí vai ter dos faixas brancas. Vai ter faixa preta. Aí eu vou me dar presentes, assim, ó. Se eu pegar 5 vezes o braço de um faixa preta, eu vou comprar um presente para mim. Brincadeira. Cara, eu não tenho aluno, bicho. É foda, cara. Fracassei como professor, cara. Não tem como ser professor sem aluno, bicho. Por mais que se queira, não tem como. Tenho 3 alunos muito bons, que é o Ronan. Cara, o Ronan quase me finalizou ontem. Faixa branca, velho. Quase. Quase, velho. Eu dei um mole com ele ali. Fui deixando ele crescer, né? Meu amigo, bicho, Rosnei, quase ronquei ali, cara. Quase ronquei, mas ele deu o máximo dele. Ele tá bom, velho. Eu tô chamando ele de Conan, ele tá forte. E aí o Noel tá machucado e né, tá se recuperando.
E aí, e o Cris tá muito bom, tá top também. Só que o Cris é levinho, né? Porra, são top esses alunos, cara, mas nessa altura do campeonato 2022, cara, eu tinha que ter, sei lá, 30, 20, 30, 40 alunos, cara, pela qualidade de jiu-jitsu que eu sei que eu tenho jiu-jitsu bom, cara. Pela qualidade do ensino que eu faço, educação física, do que eu investi. Cara, eu investi mais de 100 mil reais nessa brincadeira toda aí, desde 94, entre campeonato e pagar mensalidade, faculdade de educação física e biomecânica e o caralho é 4. Seminário, velho. Porra, peguei seminário com grandes lendas, Rani Arria, porra, André Ramos, cara. Rani Arria, campeão da DCC, André Ramos também campeão da DCC. Cara, eu paguei uma vez pro Rani, se bem que não foi eu que paguei, o Miquinho tava pagando e eu tava junto com o Miquinho. Aí eu peguei junto. Era 300 pila. Do André Ramos era 200 e pouco para aprender uma chave de perna. Uma chave de pé, uma técnica praticamente, que mudou meu jogo todo de chave de pé, um conceito, um princípio. Na época isso era meio salário mínimo, sei lá, era grana pra caralho, pra uma hora de aula. Então, cara, eu desisti, cara. Na verdade, eu não queria ter desistido, foi um fracasso na minha vida, foi muito ruim, eu queria estar fazendo... Porque o tempo por tempo, eu vou gastar o mesmo tempo treinando, né? Às vezes gastar até mais, porque eu vou ter que, às vezes, treinar no karatê num lugar e jiu-jitsu em outro, e aí vou gastar tempo de deslocamento. Mas também vou poder faltar, vou poder, sei lá, tem os prós e os contras. Mas é a verdade que eu fracassei, cara. Eu acionei stop loss e, porra, vamos ser trader, né? Bola pra frente, vamos ser felizes em outra coisa. É isso, bicho. Tu me ajudou a me fracassar, tu não foi meu aluno, aí tu é um dos responsáveis. Porra, não, eu não me já conhece tinha. Pior que eu já tinha começado, cara. Já tava aqui na academia do lado de eu casa, já sei, tava com o eu sei, mestre. Aí é eu foda, sei. cara. É foda, mas os caras tudo chamavam meus alunos, velho. Aí eu era o único que eu ficava nesse lance de não chamar aluno dos outros, e os caras tudo chamavam. Tudo chama, velho. O Cris mesmo tava ficando bom, ele recebia 2 convites por semana para mudar de equipe. Teve gente que falava assim, ó, na minha mão tu já era faixa azul já. Porra. Porque ele merecia já a faixa azul, só que eu queria graduar ele com o mestre Ataíde. Bom, enfim. Mas aí agora, de boa, cara, deixar a galera brigar por essas migalhas aí, eu vou fazer outras coisas da vida. Vou fazer outras coisas da vida. Mas é isso. Fico triste pelo Noel, pelo Ronan aí. O Ronan, velho, ele chegou, era uma negação, velho. Meu Deus, tô entregando o Ronan ali, ó. Ronan, tu vai ser um bom faixa preta de jiu-jitsu. Galera, eu tenho que ir nessa, o papo tá paralelo, tá gravando aqui ainda. Valeu. Grande abraço. A gente se vê, Douglas. A gente faz uns treinos por aí. Vamos, Beleza? vamos. Vou levar teu braço para casa, né? Eu deixo você levar. Valeu, abração. Valeu, Fui. abraço.